quando o projeto que trata aí do passaporte sanitário, ele chega à Câmara dos Deputados, ele chega sobre aquela narrativa, olha, isso é importante porque vai movimentar novamente a economia, vai fomentar a geração de empregos, vamos ter eventos, shows, retornando às atividades. Veja quantos cantores que têm tantos funcionários que estão agora parados, empresas que quebraram, e o passaporte vai trazer essa segurança. Foi assim, foi com essa narrativa, e isso está em entrevista, por exemplo, o autor do projeto, que é um suplente de senador, que virou titular com o falecimento do senador do Rio de Janeiro, o autor do projeto no Senado, num debate com a deputada Cristonieto, do Rio, ele fala sobre isso. Ele fala que o objetivo do passaporte sanitário é para fomentar a geração de empregos, para ajudar as empresas, para ajudar eventos, shows. Só que não precisou de passaporte sanitário para os shows acontecerem, né, Paulo? Então, nós vimos aí Daniela Mercury, tantos outros famosos aí que aglomerando sem máscara. Tem uma pergunta bem simples que você tem que fazer para esse deputado. Olha, a gente precisa senador, a gente precisa do passaporte para a economia voltar a funcionar. Mas, vem cá, por que a economia parou de funcionar mesmo? Ah, é aquela história. Vocês quebraram as pernas e agora vocês estão assim, olha, esse sujeito da perna quebrada, cuja perna eu quebrei, ele precisa dessa muleta que eu estou oferecendo para ele voltar a andar. Agora a perna foi quebrada sem motivo. Universidade Johns Hopkins, uma pesquisa de um cientista da Universidade Johns Hopkins demonstrando que o lockdown foi ineficaz. Johns Hopkins é a mais importante instituição de pesquisas médicas no mundo. É uma das faculdades de medicina mais importantes do mundo. O link Johns da pesquisa está, inclusive, numa matéria do BSM, para quem quiser ler a pesquisa completa. E veja, mas isso aí é fake news. Bom, não é assim que pensa, por exemplo, a porta-voz da Casa Branca. A porta-voz da Casa Branca recebeu essa pesquisa, falou, não, realmente a pesquisa é verdadeira, mas a culpa é do Trump. A culpa foi do Trump que fez os lockdowns. Então, você quer ver, é a prova maior, né, de que realmente a pesquisa é séria. Agora, Paulo, né? Show da Daniela Mercury pode. Outros shows que aconteceram aí, aglomerando pessoas, todo mundo um do lado do outro, abraçado, beijando, beijando em palco. Isso pode. Agora, o aluno na escola pública, ao lado do outro aluno, retornando às aulas, às atividades, não pode. Alfabetizar nossas crianças que estão em fase de alfabetização, aqui no Paraná, são inúmeras as cidades que as crianças estão há mais de 2 anos fora da sala de aula. O pai, Brás, ele é convidado a passar na escola, pegar o caderno de atividades e ele leva para casa, deixa lá com o filho e toda semana ele vai fazendo isso. Essas crianças, outro dia eu estava ouvindo um relato de um motorista de Uber, a minha esposa estava no Uber e ele começou a contar, porque minha esposa estava com a minha filha e ele começou a contar, tua filha já... conversar com a minha esposa e falar, tua filha já lê? Sim, ela lê. Quantos anos ela tem? Ela tem 6 anos de idade. Acabou de sair aqui do carro, uma pessoa com a filha, na 3ª série, e eu perguntei para ela, voltou para a escola? Voltei. Quais são as vogais? Ela não sabia falar, ela ficou constrangida. Eu parei de conversar com ela, o motorista dizendo, eu parei de conversar com ela porque eu vi o constrangimento da criança e da mãe, e a criança na 3ª série ainda não sabe as vogais. O que fazer? Você acha que tem como mudar isso? Isso está acontecendo no Brasil inteiro, no Brasil todo.
Raro algumas exceções de pais que estão antenados e atentos, que estão dando o reforço dentro de casa. Eu, por exemplo, quando meus filhos foram para casa, nós fizemos ali o homeschooling e a Maria Clara, o Pedro, foram alfabetizados dentro de casa. Agora, essa não é a realidade da maior parte das famílias. E essas crianças, infelizmente, não vão ser crianças o resto da vida. Daqui a pouco eles vão estar aí na porta das empresas buscando uma oportunidade. E aonde vão encontrar essa oportunidade? Olha, por que você perguntou, por que ir para a escola não pode e aglomerar no show da Daniela Mercury pode? O nome disso aí é o seguinte, é o teatro da higiene. É o teatro da higiene. Né? A pandemia, como o Paulo disse no começo, ela existe. Assim como nós temos uma série de pandemias, de variáveis de gripes que acometem o mundo inteiro a cada de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, e o mundo nunca parou por isso. Numa palestra que eu fiz na FUNAG no ano passado, eu comentei o seguinte na palestra, olha, todos os anos no Brasil nós temos surto de meningite. Covid, se você pegar Covid hoje, entre muitos dados que tem, assim, vamos pegar o mais pessimista, você tem menos de 1% de chance de ir a óbito. Menos de 1%. Fica na casa do 0, qualquer coisa. Não é? Existem números menores ainda, que falam em 0,3% de chance de óbito. Se você pegar meningite no Brasil, a sua chance de morrer é de cerca de 33,4%, mais ou menos, de acordo com o dado do Ministério da Saúde de 2018, que foi o último dado mais atualizado que eu encontrei. Fora que usou, ou seja, mais ou menos 1/3. Os outros 2/3 sobrevivem, geralmente vão sobreviver com sequela. Pergunta, alguém já parou a sua vida, parou de fazer as coisas, de ir para a escola, de fazer qualquer coisa, de andar com um trapinho na cara por causa de meningite? Não. A vida segue, seres humanos morrem, doenças existem, ok? Então, o que acontece? A gente pegou, de fato, uma doença que existe, assim, olha, todo ano tem um surto de doença. Vamos fazer uma coisa? O nome disso é a teoria do holofote midiático. O que acontece? As pessoas elas já não têm, elas perderam, nesse último século e meio, a capacidade de observar, de ter uma imagem da realidade baseado na sua própria capacidade de observar a realidade e descrever a realidade. Isso é o que o filósofo Xavier Zubiri chamava de inteligência senciente. Você descreve a realidade que você percebe através dos seus 5 sentidos. É o nível mais básico e elementar de inteligência que tem. Até isso a gente já perdeu. A gente vive numa coisa, né, que o Maxwell Macomb, que é um teórico do jornalismo aí do século XX, ele chamava de teoria das imagens mentais. As pessoas não percebem mais a realidade através dos seus 5 sentidos, mas elas discutem imagens, quadros, fotografias que elas fazem da realidade que está ali diante dos olhos dela. Às vezes memes. Exatamente. E quem fornece essa imagem mental? A mídia. Então, assim, tem uma árvore aqui na minha frente. Mas a gente não vai ficar ali discutindo e admirando essa árvore. Vem o jornalista e me traz uma foto daquela árvore e eu me sento aqui com o Paulo e a gente fica julgando a árvore por conta daquela foto. Mas do lado de lá daquela árvore, as folhas dela são mais avermelhadas. Não, ela é toda verde. Olha aqui ó, a foto que a mídia fez. Estou dando um exemplo tosco, grosseiro, mas é isso. Ou seja, o indivíduo não começa a observar a realidade dele. Mas como é que é uma pandemia de verdade? Vamos, sei lá, pega, por exemplo, o diário da irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima, que viveu durante a pandemia da gripe espanhola. E aí você vê ela descrevendo como que é a realidade de uma aldeia com uma pandemia, um negócio medonho que foi a gripe espanhola, onde toda casa da aldeiazinha de Aljustrel, lá em Fátima, tinha 1 ou 2 pessoas mortas por casa. O sujeito, mas você tá, cadê as pilhas de mortos nas ruas que o Átila Yamarino falou? Eu não estou vendo, mas aparece um número no jornal todo dia. Então eu não confio mais nos meus olhos, eu confio na imagem. É a piada do Groucho Marx. Você vai confiar no que eu estou te falando ou você vai confiar no que você está vendo?
Então, você criou uma histeria coletiva, as pessoas ficaram histéricas. O histérico é o indivíduo que ele passa a acreditar no discurso em vez do que ele vê, ele passa a replicar aquele discurso e ele passa a acreditar no que ele está falando, mesmo que aquilo contradiga o que ele está vendo ali na cara dele. Se ele encontra